Fala galera, beleza? Eu me chamo Cleber Martins e eu vou estar falando para vocês qual que é a melhor máquina para você iniciar o seu negócio. Eu vou estar falando tudo sobre isso, marcas, tamanho, preço aproximado, vantagem, desvantagem, tudo, tá? Se no final desse vídeo esse conteúdo te agregar de alguma forma, eu peço que você não esqueça de deixar o like no vídeo, isso ajuda bastante o nosso canal e a nossa comunidade aqui falando sobre Router CNC e laser CNC e todos os processos de fabricação. Primeiramente vamos falar sobre o tamanho, tá? Eu, como vocês já sabem, tá? Se você acompanha o canal, você já sabe que eu tenho um amor por uma máquina, por máquinas, né, de médio porte, tá? O que eu enquadro como uma máquina de médio porte? Máquinas que tem aproximadamente 60 por 40, tá? De área útil, 60 centímetros por 40 centímetros de área útil. E de altura pode ser entre 80 a 100 milímetros, tá? Que, uma altura dessa que você vai conseguir usinar praticamente todos os tipos de produtos, tá? Numa máquina desse porte e desse tamanho. Kleber, por que uma máquina desse tamanho? Porque ela tá no meio de uma máquina pequena e de uma máquina média. Então você consegue fazer peças maiores, tá? Peças médias, porque 60 por 40 é uma área até que razoável, tá? Você consegue, por exemplo, fazer uma tábua de corte grande, tá? Ou você consegue fazer, por exemplo, parte de um letreiro, uma fachada de um estabelecimento cortado em vários pedaços, tá? Numa máquina desse porte você consegue fabricar essas peças. Você consegue também fazer peças bem pequenas, tá? Como a área útil ela é média, né? Você consegue fazer várias peças pequenas de uma vez. Por exemplo, você está fazendo um abridorzinho de garrafa ou fazendo aquelas plaquetinhas de cachorro, né, com o nome, você consegue fazer várias de uma vez. Então isso te dá um pouco mais de escala e também não é uma máquina grande como aquelas máquinas muito caras e não é uma máquina pequena, que nem aquelas marcas que a gente às vezes acaba vendo, né, para importar da China, que na verdade são porcarias de máquina, porque elas não têm a qualidade que se espera de uma máquina desse porte, tá? Porque quando a gente pensa em uma Router CNC, a gente pensa numa máquina para fabricar produtos, para fabricar outras coisas. E quando a gente importa uma máquina desse tipo, tá? A grande maioria das máquinas importadas, aquelas que vem desmontada, que pra gente montar, com área útil bem pequenininha, às vezes de 20 centímetros por 30 centímetros, elas são muito frágeis, tá? Você vai conseguir fazer, por exemplo, 100, 200 abridores daqueles de garrafa e depois ela começa a estar com umas folgas, com o jogo, as fresas começam a quebrar com mais facilidade, tá? Tudo isso porque a construção em si da máquina é uma construção mais frágil, tá? Você mesmo monta, o ajuste de aperto é uma coisa muito pessoal também, né? Não tem uma padronização com relação à fabricação, com relação ao aperto da máquina, com relação ao ajuste de precisão da máquina, tá? Então, são máquinas que têm uma característica de serem mais baratas, tá? E menos duráveis, tá? Então, eu recomendo realmente esse tipo de máquina, tá? 60 por 40, porque eu acho que é um tamanho ideal e o preço também cabe muito bem no bolso da grande maioria das pessoas que querem começar nesse segmento. Falando de marcas, galera, eu tenho duas marcas que eu trabalho aqui na empresa, tá? Duas marcas que eu acabei comprando minhas Router CNCs, tá? Então são as máquinas que eu posso recomendar. Não vou recomendar nenhuma marca que eu nunca testei e eu não sou também uma pessoa que recomenda todas as máquinas que eu tenho. Como vocês já viram outros vídeos, se vocês não viram, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Eu falando mal de uma das máquinas que eu tenho, tá? Eu não fico rasgando seda para produtos que eu tenho. Eu só rasgo seda, eu só elogio realmente produtos que têm uma qualidade boa, que me atenderam de alguma forma, senão eu falo meu mesmo, então tanto faz, tá? A primeira máquina desse porte, tá, que eu falei, de aproximadamente 60 por 40, né, por 100 milímetros de altura, eu recomendo as duas marcas que eu tenho aqui na empresa, né, que são a JDR Equipamentos e a Alcavitec, tá? As duas têm máquinas que se enquadram nesse perfil de máquina, tá? Eu vou até citar para vocês para até falar do valor, tá? A JDR tem uma máquina que chama Router CNC, eu vou deixar tudo aqui escrito e vou deixar as fotos também, tá? A 6550, ela tem uma área útil de 65 centímetros por 50 centímetros por 9 centímetros de altura. Essa máquina já vai com spindle, tá? De 1 cavalo. Se você tem dúvida entre spindle e tupi, eu vou deixar um vídeo aqui também, tá? O spindle, ele é muito mais silencioso do que uma tupia, tá? O valor às vezes pode ficar um pouquinho mais caro, mas eu acho que compensa essa diferença, tá? Por conta do ruído e por conta que você consegue regular com muito mais precisão a rotação que ele vai estar girando, né? Que a ferramenta vai estar girando. Porque dependendo do material que você for usinar, você vai precisar de uma rotação mais baixa ou uma rotação mais alta. Mas se o seu orçamento estiver muito apertado, pode pegar uma máquina com tupia também, que ela vai te atender perfeitamente. Eu mesmo comecei com uma máquina que trabalha com tupia e eu tenho essa máquina acho que 5 ou 6 anos, tá? E ela funciona normalmente. A única coisa é que você não vai conseguir trabalhar com todos os tipos de materiais por conta dessa questão de rotação. Então essa máquina da JDR,
A AM6550 tem área útil de 65 por 50 por 9, um spindle de 1 CV e ela está no valor de 11.200, tá? Eu vou deixar todas as informações e os links todos na descrição, tá? Para vocês entrarem em contato com eles, caso vocês queiram, tá? A outra empresa chama Alcavitec, tá? A Alcavitec tem um modelo FCR 700, que ela tem uma área útil de 70 por 40 centímetros por 10 centímetros de altura, tá? Ela também vai com um spindle de 1 cavalo e ela tem um valor de R$14.050. Qual que é a diferença, Kleber, da empresa que você falou, da Alcavitec e da JDR? As duas trabalham com máquinas de excelente qualidade, eu tenho máquinas das duas empresas, tá? O atendimento deles é muito bom. Atendimento, para quem não sabe muito, né, ele é fundamental para quem está começando, né, porque no começo o que a gente mais tem é dúvida, né, é dúvida de como instalar, dúvida de como fazer um ajuste de programação. É claro que a empresa que vai fornecer a máquina para você, a empresa que vai vender a máquina para você, ela não vai te dar 100% do treinamento, tá? Ela vai te dar o treinamento de operar uma máquina, não de fazer a programação de uma máquina Router CNC, até porque eles são uma empresa de venda, não uma empresa de cursos e tudo mais, tá? Se vocês querem indicação de curso, vou deixar o link também na descrição, tem um curso que eu recomendo bastante. Mas enfim, se vocês quiserem comprar ou cotar, tá, com essas empresas que eu citei, as empresas que eu trabalho, fala que vocês viram, foi uma indicação do Kleber aqui do canal, que vocês têm um desconto, tá? Porque a gente tem uma parceria, eu tenho uma máquina deles e divulgo as máquinas deles. Beleza, vantagens e desvantagens de máquinas Router CNC. Vamos começar pelas vantagens, tá? Porque a gente tem que começar pelo pior, depois o melhor fica pro final. Eu tô lendo aqui porque é bastante coisa detalhada. A primeira coisa, tá, que a gente tem que entender que como a área útil é uma área útil média, a gente vai acabar não conseguindo fazer peças grandes, tá? Isso é meio que natural porque a máquina é pequena. Tem peças que são compridas, a gente consegue até fazer em várias partes. Por exemplo, a gente usina um pedaço, aí arrasta a chapa para lá, usina outro pedaço, aí arrasta, usina outro pedaço, só que você entende, né, que a peça tem que ser comprida e estreita, porque a gente vai utilizar a área útil do comprimento inteiro da máquina, tá, para fazer essa usinagem em partes. Então, levando em consideração isso, você vai ter que comprar, geralmente quando eu trabalho aqui na empresa, comprando painéis, tá, painéis de madeira. Então, quando você compra um painel grande, sei lá, um painel de 1 metro por 3 metros, você vai ter que cortar na sua empresa, ou você vai ter que comprar cortado, porque afinal a área útil é pequena, então você não vai conseguir colocar uma chapa grande numa máquina pequena, tá? Esse é o primeiro ponto negativo. O segundo ponto negativo é uma questão de aproveitamento de chapa, tá? Eu trabalho muito com chapas de 60 por 3 metros e chapas de 1,20 por 3 metros. Eu vou dar um exemplo aqui, vou mostrar na prática, tá? A diferença que dá entre você ter uma máquina média, né, de médio porte, uma máquina grande, tá? Eu tenho uma máquina grande onde eu faço alguns cortes, e eu vou dar esse exemplo, tá, de um produto que eu fabricava em máquinas pequenas e eu comprei uma máquina grande para conseguir um aproveitamento melhor de chapa e consequentemente abaixar o meu custo de fabricação e aumentar minha margem de lucro. E nesse exemplo que eu vou estar mostrando aqui nas fotos, tá, é uma chapa inteira que tem 1,20 m por 3 metros e eu estou fabricando essas tábuas de pizza, tá? Que eu vou deixar as fotos aqui também. E nessa foto aí eu consigo fazer 20 tábuas, tá? Dessa de pizza. Essa tábua aqui do exemplo aí, ela tem 35 centímetros por 57 centímetros e eu consigo fazer 20 peças de uma única vez, em uma única chapa, de uma vez não. Em uma única chapa eu consigo fazer 20 peças, tá? Uma por vez, é claro, porque é uma ferramenta por vez, mas aproveitando a chapa inteira, porque a máquina é grande e a máquina consegue usinar a chapa de madeira inteira. Agora, se eu fosse cortar esse mesmo produto, tá, que tem 35 centímetros por 57, em uma máquina média, dessa que eu estou indicando para vocês, eu vou mostrar a foto agora na chapa, eu teria que cortar essa chapa em vários pedaços para encaixar na máquina, e ao invés de fabricar 20 peças, eu acabaria fabricando apenas 15 peças. Por que, Kleber, que eu vou fabricar somente 15 peças? Porque eu perco aquela posição do encaixe, tá? Onde uma parte mais gordinha encaixa com outra pequenininha, como vocês viram no primeiro exemplo, tá? Então é assim, uma máquina média, ela tem vantagens e tem desvantagens, tá? Desvantagem para quem trabalha em larga escala é essa. Se você tem muitos produtos para fabricar de um único projeto ou chapas muito grandes, você vai acabar perdendo um pouco de material, tá? Por conta que você tem que fazer alguns cortes na chapa para encaixar na sua máquina. Mas agora vamos falar das vantagens de você ter uma máquina desse porte, tá?
Primeiro, ótimo custo-benefício, tá, galera? É uma máquina Rota CNC, é uma máquina de... Eu gosto de falar esse nome, mas eu tenho medo de falar disso, tá? Mas é uma máquina de fazer dinheiro, é uma máquina que consegue fabricar milhares, infinitos produtos, tá? Depende muito mais da sua criatividade em si do que da máquina, mas você tem um equipamento, né, que é capaz de fabricar, praticamente tudo com todos os tipos de materiais, tá? Então, pelo preço e pelo preço que você paga, ao valor que você tem de equipamento, ao produto que você pode fabricar, com a qualidade que você pode fabricar, eu acho que o custo-benefício é excelente, tá? Segundo ponto, galera, é um tamanho excelente para a maioria dos produtos, tá? Como de modo geral, os produtos comercializados online, ou mesmo em lojas físicas, eles têm esse padrão meio que médio, tá? Então, geralmente a gente compra um produto, vamos extrapolar no modo geral, tá? Geralmente os produtos que a gente compra, seja no shopping, seja numa loja, seja na internet, a gente consegue carregar debaixo do braço, eles têm uma área, uma dimensão aproximada de uns 60 por 40 no máximo, tá? Então, ou seja, a área útil que eu indiquei, ela serve para praticamente todos os produtos que são mais comercializados online, tá? Claro que vai ter outros produtos que você não vai conseguir fabricar porque são produtos grandes que exigem máquinas grandes, tá? Só que também aquela questão do super-herói, né? Com grandes responsabilidades, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Uma máquina cara que você consegue fabricar várias peças de todos os tamanhos, ela custa bem mais caro. Então você vai ter que, de alguma forma ou outra, justificar esse investimento tão alto, tá? Não é só porque você compra uma máquina grande que você vai ganhar muito dinheiro, tá? Se você compra uma máquina grande para fabricar produtos grandes que não tem saída, ou que o produto é muito barato, ou que tem milhares de pessoas fabricando aquele produto, não sei, você tem que fazer essa conta, analisar para se realmente vai valer a pena ou não você comprar uma máquina maior para fabricar um produto determinado. E uma coisa interessante que justifica até essa questão de os produtos serem pequenos, tá? É que produtos maiores do que geralmente, sei lá, 50 centímetros, ele tem um frete mais caro, tá? Porque geralmente os produtos maiores são mais pesados, tá? Eles têm um frete mais caro e o valor da embalagem, a caixa de papelão ou a embalagem plástica, ela é mais cara, então faz com que encareça o valor do produto. E quando a gente compra essa parte de embalagem, é meio que uma coisa descartável, porque a gente compra para embalar o produto e o cliente chega e joga fora. Geralmente ele joga fora, tá? Então é um custo que a gente paga imposto sobre isso, a gente tem que comprar, a gente tem que armazenar essa embalagem e a gente não tem lucro nenhum com isso, tá? Então, muitas das empresas, muitas das pessoas que têm comércio online, comércio físico, não investem também em grandes produtos muito grandes de tamanho por conta de embalagem e preço de frete, tá? Se você tem alguma dúvida se máquina grande dá mais dinheiro do que máquina pequena, galera, eu vou deixar um vídeo para vocês tirarem essa dúvida onde eu mostro na prática se realmente máquina grande dá mais dinheiro de fato do que uma máquina pequena. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like, tá? Isso ajuda bastante o canal a chegar em cada vez mais e mais pessoas, tá? E ajudar a crescer a nossa comunidade, que sempre vem com coisas novas para somar, tá? Ensinando fabricação, ensinando método, ensinando como comprar ferramenta, ensinando a fazer algum produto específico, tá? Então é isso aí, a gente se vê na próxima, até mais!